Durante muito tempo nos ensinaram que fogo destrói. Queimar o solo, segundo a lógica moderna, é sinal de atraso, descuido, ignorância. O fogo virou o inimigo da terra. Mas essa ideia é recente. Muito recente. Por milhares de anos, antes de qualquer fertilizante químico, antes de tratores, antes da agricultura industrial, o fogo era visto como ferramenta. Não como destruição, mas como transformação. E os solos mais férteis da história humana nasceram justamente das cinzas. Muito antes de existir adubo ensacado, agricultores já sabiam algo que esquecemos. A terra não é um recipiente morto. Ela responde ao que recebe. E o fogo, quando usado com intenção, mudava completamente o solo. Em diferentes partes do mundo, povos que nunca se encontraram chegaram à mesma conclusão. Na Amazônia, povos indígenas criaram o que hoje chamamos de terra preta de índio, um dos solos mais férteis já registrados. Na África, técnicas semelhantes surgiram em regiões de savana. Na Ásia, a coivara era usada com cuidado. Na Europa antiga, cinzas de lareira eram guardadas como insumo precioso. Em todos esses lugares, o princípio era o mesmo: queimar matéria orgânica, devolver as cinzas à terra e observar o solo ganhar vida. Mas por que isso funcionava? Quando madeira, galhos, folhas secas e restos vegetais são queimados de forma controlada, o que sobra não é lixo. O que sobra é concentração. As cinzas carregam minerais que estavam diluídos na planta: potássio, cálcio, magnésio, fósforo, elementos essenciais para o crescimento vegetal. Diferente do fertilizante químico, que chega pronto e solúvel demais, as cinzas entram no solo lentamente, interagindo com a biologia da terra. Além disso, o fogo altera a estrutura do solo. Ele reduz patógenos superficiais, quebra ciclos de pragas, muda o pH de solos muito ácidos e cria um ambiente mais favorável para micro-organismos benéficos. O solo queimado não fica morto. Ele fica preparado. Mas existe um detalhe que quase sempre é ignorado. Não era qualquer queima. Não era incêndio. Não era destruição indiscriminada. Era técnica. Os povos antigos não colocavam fogo por raiva da terra. Eles colocavam fogo com respeito. Sabiam quando queimar, o que queimar e, principalmente, o que devolver ao solo depois. Na Amazônia, por exemplo, a terra preta não surgiu de uma queimada única. Ela foi construída ao longo de gerações. Restos de comida, ossos, carvão, cinzas, cerâmica quebrada e matéria orgânica eram incorporados ao solo aos poucos. O carvão, diferente da cinza fina, criava poros microscópicos que retinham água, nutrientes e micro-organismos. O solo se tornava estável, fértil e praticamente inesgotável. Até hoje, áreas de terra preta produzem mais do que solos vizinhos, mesmo séculos depois. Isso nos mostra algo importante. O problema nunca foi o fogo. O problema foi o uso sem conhecimento. Com o tempo, a agricultura industrial transformou o fogo em vilão. Grandes queimadas descontroladas, desmatamento agressivo e monocultura associaram a queima à destruição ambiental. E junto com isso, jogaram fora um conhecimento inteiro. O bebê foi jogado fora junto com a água do banho. Mas quando olhamos com atenção, percebemos que as cinzas sempre estiveram presentes nas hortas mais produtivas do passado. Avós guardavam cinza do fogão a lenha para jogar na terra. Camponeses sabiam que cinza espantava pragas, fortalecia plantas e melhorava o solo. Nada disso era mito. Era observação acumulada ao longo de séculos. A ciência moderna, inclusive, confirma boa parte disso. Cinzas de madeira são ricas em potássio, um nutriente essencial para florescimento e frutificação. Também elevam o pH do solo, o que é extremamente útil em terras muito ácidas. Elas melhoram a estrutura física do solo, facilitam a absorção de nutrientes e aumentam a atividade microbiana quando usadas corretamente. E aqui entra a parte mais importante. Corretamente. Usar cinzas não é simplesmente jogar restos de fogo na terra. Existe medida, existe contexto, existe cultura certa. Cinzas demais podem prejudicar. Cinzas de materiais errados podem contaminar.
Os antigos sabiam disso intuitivamente, porque observavam a resposta da terra. A técnica básica começa na origem da cinza. Ela deve vir de madeira natural, sem tratamento químico, sem tinta, sem verniz. Galhos secos, restos de poda, madeira limpa. Nada de lixo, nada de papel colorido, nada de madeira industrializada. Depois da queima, as cinzas devem esfriar completamente. Cinza quente mata a vida do solo. Cinza fria nutre. Esse detalhe simples faz toda a diferença. A aplicação tradicional nunca foi em grandes montes. Sempre foi espalhada. Uma camada fina, misturada ao solo, geralmente antes do plantio ou no preparo da terra. Em solos muito ácidos, a cinza age como um corretivo natural. Em solos pobres, ela devolve minerais essenciais. Em solos cansados, ela reativa processos biológicos. Algumas culturas respondem de forma impressionante às cinzas. Abóboras, milho, feijão, batata, tomate, pimentão. Plantas que demandam potássio mostram diferença visível. Folhas mais firmes, flores mais resistentes, frutos maiores e mais saborosos. E existe um uso ainda mais antigo, a combinação entre cinza e matéria orgânica. Cinza nunca era usada sozinha. Ela vinha junto de restos vegetais, esterco, folhas, palha. A cinza acelerava a decomposição, equilibrava o solo e criava um ambiente fértil de longo prazo. Não era um empurrão momentâneo, era construção de solo. Isso explica por que esses sistemas eram sustentáveis. Não dependiam de insumos externos constantes. O próprio ciclo da terra alimentava a terra. Hoje, quando falamos em agricultura regenerativa, solos vivos, estamos redescobrindo conceitos antigos com nomes novos. O fogo volta a ser estudado não como inimigo, mas como ferramenta de manejo. Em alguns países, queimadas controladas voltaram a ser utilizadas para renovar pastagens, reduzir riscos de incêndios maiores e melhorar a fertilidade. O conhecimento nunca sumiu. Ele foi ignorado. Trazer essa técnica para o presente exige consciência. Não se trata de queimar tudo. Não se trata de abrir fogo no quintal sem critério. Trata-se de entender o princípio. A transformação da matéria orgânica em mineral disponível, a alteração controlada do solo e o respeito ao ciclo natural. Uma aplicação simples para hoje é usar cinza de fogão a lenha, churrasqueira ou queima controlada de galhos secos, sempre em pequenas quantidades. Misturar a terra antes do plantio ou ao redor das plantas, nunca em excesso, nunca repetidamente no mesmo local sem observação. O solo responde. Ele mostra quando está equilibrado. Outro uso ancestral era a proteção contra pragas. Cinza seca cria um ambiente hostil para insetos rasteiros, reduz fungos superficiais e protege mudas jovens. Mais uma vez, nada disso é superstição. É química básica e observação empírica. Quando olhamos para trás, percebemos algo desconfortável. Chamamos de atraso técnicas que sustentaram civilizações por milhares de anos. Em troca, adotamos sistemas que empobrecem o solo em poucas décadas. O fogo foi proibido, mas o solo morreu silenciosamente sob fertilizantes que alimentam plantas, mas não alimentam a terra. As cinzas não eram milagre, eram parte de um sistema. E talvez o maior erro tenha sido tentar separar as coisas. Não existe técnica isolada. Existe relação com o solo. Queimar para fertilizar não é destruição quando há intenção, limite e conhecimento. É transformação. É devolver à terra aquilo que veio dela, em outra forma. O solo que explode de vida não nasce de fórmulas mágicas. Ele nasce de ciclos respeitados. Os antigos sabiam disso porque dependiam da terra para viver. Nós esquecemos porque terceirizamos essa relação. Resgatar esse conhecimento não é voltar ao passado. É corrigir o rumo. É entender que a tecnologia mais avançada, às vezes, é aquela que já existia e foi abandonada. O fogo não é o vilão. O esquecimento é.